Disseram que ele era um pilar da comunidade. Vizinhos amigáveis observavam de suas janelas enquanto ele limpava a neve para os idosos. Ele se tornou o palhaço Pogo das crianças locais, que riam de suas brincadeiras e recebiam alegremente um balão por ser um bom menino ou menina. Amigo próximo de políticos e profissionais, quando a máscara deste assassino sádico foi finalmente removida, a sociedade ficou profundamente abalada. John Wayne Gacy foi um homem que disse sob custódia: "Tomei 3 horas e meia de soro da verdade, amital sódico, a quantidade máxima que poderia tomar. Isso mostra que não tenho conhecimento do crime. Isso é estranho porque seus crimes foram certamente memoráveis." Quando Gacy não estava fazendo as crianças rirem de seus truques, ele fazia shows individuais em sua casa. Isso envolvia pedir a um jovem que usasse um par de algemas e tentasse se livrar delas. Já tendo visto que Gacy era um membro respeitável da comunidade local, a vítima alegremente colocou as mãos nas algemas. Seu captor então amarrava um laço em volta do pescoço, puxando-o com mais força aos poucos. Foi nessa época que a vítima percebeu que não havia truque, e Gacy certamente não era um pilar da comunidade. Mas voltemos ao início. Como muitos serial killers em formação, o jovem Gacy sofreu todos os tipos de abusos físicos enquanto crescia. Ele enfiou seu trauma nos confins do cérebro, como um ganso alimentado à força, cujo fígado acabará em pratos luxuosos. Gacy foi espancado, intimidado e menosprezado. Ele estava impotente. Isso muitas vezes não é um bom presságio para o adulto em formação. Como muitos serial killers em formação, o jovem Gacy sofreu uma educação conturbada. Ele guardou seu trauma nos confins de seu cérebro, mas não demoraria muito para que seu passado horrível ressurgisse de novas maneiras quando ele crescesse. Gacy foi um pária quando menino, e teve um pai que rapidamente repreendeu o jovem. Gacy estava impotente. Isso muitas vezes não é um bom presságio para o adulto em formação. Mas aos 18 anos, parecia que Gacy estava bem. Foi quando ele se tornou capitão assistente de distrito de um político local do Partido Democrata. Parecia que o jovem Gacy estava se tornando um jovem respeitável. Ainda assim, ele nunca poderia fazer nada de bom aos olhos de seu pai. Seu pai, um humano feio, se é que alguma vez existiu, costumava chamar seu filho de garoto maricas e outras calúnias semelhantes. John Wayne Gacy era homossexual, mas você pode entender por que ele tentou ao máximo reprimir seus impulsos e sentimentos sexuais com um pai assim. Um importante detetive do caso disse que Gacy era, na verdade, um homossexual homofóbico, sendo sua negação muito forte. Gacy se afastou do pai e acabou trabalhando como assistente funerário em Las Vegas. Lá, ele talvez tenha se interessado demais pelo embalsamamento de corpos. Um dia ele entrou no caixão de um homem recentemente falecido. Ele abraçou o corpo. Ele acariciou a pele lisa e embalsamada. Durante aqueles poucos momentos, ele não se sentiu impotente. Ele então pulou do caixão em estado de choque. Com os jovens vivos, tornar-se íntimo representava mais problemas. Mesmo que Gacy tenha se casado, foi apenas uma farsa. Quando se tornou gerente de uma loja KFC, ele costumava convidar jovens trabalhadores do sexo masculino para irem à sua casa jogar sinuca e beber álcool. Ok, vamos agora ao que interessa. Como ele finalmente foi capturado. 11 de dezembro de 1978. Uma mulher chamada Elizabeth Pist foi à drogaria local buscar seu filho adolescente que trabalhava lá. Ela estava de ótimo humor naquele dia. Era o aniversário dela e ela convidou todos os amigos para a festa. O dedicado filho Robert ajudou-a a preparar as coisas para a festa. Robert disse à mãe para esperar no estacionamento. Ele disse que só precisava falar com um cara sobre um possível emprego de verão. Um emprego que pagasse muito mais do que seu trabalho na drogaria. Todo o Sr. Piest foi informado de que o cara que ofereceu o emprego trabalhava na construção.
Robert o conheceu quando o cara foi à farmácia conversar sobre uma possível manutenção. Elizabeth sentou-se no carro, tonta com a festa que estava por vir e feliz por seu filho estar ajudando a garantir que tudo corresse bem. Mas então, 20 minutos se passaram e ele ainda não tinha saído da loja. Ela nunca mais o viu. Ela não pôde aproveitar a festa naquela noite porque seu filho ainda não havia entrado em contato com ela. Nem mesmo um telefonema só para dizer que foi assaltado. Mais tarde naquela noite, quando todos já haviam ido embora, ela ligou para a polícia e relatou o desaparecimento de Robert, informando-o sobre o empreiteiro que ele disse que iria conhecer. Os policiais logo descobriram que o empreiteiro era John Wayne Gacy, de 36 anos. Esse cara era conhecido por quase todos na comunidade. Em 3 cidades diferentes, foi eleito Homem do Ano pela Câmara de Comércio Júnior. Ele tinha um negócio de sucesso e até conheceu a esposa do presidente. Após uma inspeção mais detalhada, a polícia encontrou sua peça de resistência, um recibo de drogaria em uma cesta de lixo, que a certa altura esteve no bolso de Robert Pist. Eles não sabiam disso ainda. A polícia também encontrou uma turma do anel da Maine West High School de 1975. Nela estavam as iniciais JAS. Eles não sabiam na época que o anel pertencia a um dos ex-funcionários de Gacy, John Alan Sick, que também se tornou vítima. Eles vigiaram sua casa depois disso e o seguiram aonde quer que ele fosse. Gacy pareceu gostar disso no início, indo até o carro da polícia do lado de fora de sua casa e dizendo aos policiais para onde estava prestes a ir. Com o passar do tempo, ele disse que a polícia o estava assediando sem um bom motivo, tentando o tempo todo provar o quão importante ele era. Uma vez, os detetives foram almoçar com Gacy. Eles perguntaram a ele sobre sua coisa de palhaço. Gacy disse que adorava ser pogo. Ser palhaço, disse ele, significava que você podia sair em público e agarrar mulheres, e tudo o que eles faziam era rir disso. Ele lhes disse: sendo um palhaço, você pode escapar impune de um assassinato. A polícia então entrevistou um de seus ex-funcionários, que lhes disse que Gacy uma vez lhe pediu para espalhar cal em um espaço sob sua casa. Foi quando eles começaram a trabalhar para conseguir um segundo mandado de busca. Um dia Gacy perdeu a paciência e saiu para o veículo de vigilância. Ele disse aos policiais: entrem, tomem um café, olhem em volta, não tem nada para ver. Enquanto isso, os vizinhos se perguntavam por que aqueles policiais horríveis estavam assediando o pobre Sr. Gacy. Ao olharem em volta, encontraram uma espécie de alçapão. Isso levou a um espaço para rastejar. Então, um dos detetives entrou e começou a rastejar ao longo do túnel. Suas narinas foram imediatamente preenchidas com o fedor da decomposição. Ele gritou para os outros detetives: acho que este lugar está cheio de crianças. A princípio, a polícia encontrou 3 corpos, todos em vários estágios de decomposição. Eles também encontraram pedaços de corpos. O que eles estavam vendo era talvez um dos piores serial killers do Zebra-Montenil. Acontece que Gacy já matava há algum tempo, mesmo quando morava com sua segunda esposa. Assim que ela saiu de casa, ele atraiu jovens de volta para sua casa com a promessa de bebida e maconha. Então ele costumava brincar de palhaço com eles, amarrando algemas em seus pulsos para ver se conseguiam sair. Eles ficariam preocupados, e então ele os estrangularia. Ele geralmente fazia isso lentamente. Primeiro, colocando a corda em volta do pescoço e dizendo-lhes que também era um jogo. Ele gradualmente apertava cada vez mais, girando uma vara até que eles mal conseguissem respirar. Ele torturou algumas de suas vítimas enquanto elas estavam em estado de angústia terminal. Quanto ao motivo pelo qual ele fez isso, Gacy disse uma vez ao criador de perfis do FBI, Robert Ressler, que todas as suas vítimas eram apenas pequenos bichas e punks inúteis. Mais tarde, ele negou os assassinatos, dizendo que havia sido armado. Em suas muitas entrevistas, ele disse que a mídia o transformou em uma espécie de monstro. Ele disse: eles criaram essa imagem de monstro fantástico.
E isso vem acontecendo nos últimos 12 anos. E nunca tive nenhum comentário e não tive necessidade de falar com a mídia pela simples razão de que eles estavam procurando sensacionalismo e procuravam um monstro. Ainda assim, talvez Gacy não estivesse trabalhando sozinho. Um investigador disse mais tarde que havia evidências contundentes de que Gacy trabalhou com um cúmplice. Ele também poderia ter feito parte de alguma quadrilha depravada, que é o que muitas pessoas pensam agora. Há evidências bastante convincentes de que ele estava envolvido com um homem que operava tal rede. Gacy foi condenado por 33 assassinatos ao todo. Em 10 de maio de 1994, recebeu uma injeção letal. Ele não disse as últimas palavras, embora algumas fontes duvidosas afirmem que ele disse: "Beije meu". Você mesmo precisa preencher a palavra final. Xingar ofende algumas pessoas. Então é isso, pessoal. Deixe o like e inscreva-se para mais vídeos.